Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Ronivon e você está assistindo ao canal O Leitor da Bíblia. E desta vez voltamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição essa, como sempre falo, que são editadas pela CPAD, Casa Publicadoras das Assembleias de Deus. E a nossa lição de número 10, que será estudada no dia 8 de dezembro de 2019, que tem como tema o pecado do homem segundo o coração de Deus, né? Mas antes da gente adentrarmos aqui ao conteúdo da lição propriamente dito, vamos fazer uma oração e clamar a Deus nesta hora para que Ele nos abençoe e nos ajude aqui na ministração desta palavra. Senhor nosso Deus e nosso glorioso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos estudando a tua palavra maravilhosa. Deus, continue nos abençoando, abrindo a nossa mente, nos dando sabedoria para compreender, as profundezas da tua palavra maravilhosa. Abençoa cada aluno, abençoa cada professor, abençoa a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo que escuta essa palavra, que escuta esse ensinamento. Que o Senhor Jesus ajude cada uma dessas pessoas, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a nossa lição para o dia 8 de dezembro de 2019, a lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus, né? O nosso textuário diz o seguinte: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, está registrado esse versículo, né? A nossa verdade prática: somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus, né? E essa verdade prática vai nortear todo o assunto. Tanto é verdade que o objetivo geral dessa lição, né, é conscientizar de que somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode livrar-nos do pecado, né? A gente não deixa de pecar porque a gente é bonzinho, né? Ou porque agora a gente quer agradar a Deus, ou porque agora a gente é perfeito. Não. Essa questão de não pecar, de não viver na prática do pecado, de não continuar, de não sentir prazer no pecado, isso é algo que vem de Deus, diretamente de Deus para as nossas vidas, né? É um poder que vem de Deus, é uma força que vem de Deus, através do seu Espírito, como diz aqui no objetivo geral, né? Somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode livrar-nos do pecado, né? Só isso, mais nada. Se a gente não estiver debaixo da potente mão de Deus, né? Se a gente não estiver sendo agraciado pela presença de Deus nas nossas vidas e ocupando as nossas mentes, ocupando o nosso coração com a leitura da palavra, com oração, com vida piedosa, senhores, a gente não vai conseguir nada, a gente não consegue agradar a Deus, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita, aquele que nos consola, aquele que está conosco, como o próprio Jesus disse, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos, né? Esse Espírito, Ele vai nos dar força, Ele vai nos orientar, Ele vai nos capacitar para que a gente consiga agradar a Deus, né? E nesse mundo que nós vivemos, mundo que jaz no maligno, mundo que constantemente fica querendo nos tirar da presença de Deus, eu tenho certeza que o Santo Espírito de Deus, Ele fará a diferença nas nossas vidas e nós conseguiremos agradar a Deus em nome do Senhor Jesus. Entrando aqui na introdução, lembrando que a leitura bíblica em classe, né, é uma leitura um pouco extensa, eu não vou fazê-la, mas você pode fazer essa leitura aí na sua casa
está registrado lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18, né, que trata justamente daquela ocasião em que o rei Davi cometeu aquele grave pecado, aquela grave falta, né? E então você lê aí na sua casa. Introdução. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. E a Bíblia não esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo: fugir da prostituição. O que eu gosto na Bíblia Sagrada, o que eu gosto no relato do texto sagrado, é que ele, como disse aqui o nosso irmão Zé Gomes, a Bíblia não se limita apenas a descrever as façanhas, né, dos seus heróis, né, como no caso Davi, né, como no caso de Abraão. Ele cita aqui o exemplo de Noé, Abraão e Jacó, né? No caso de Noé se embriagou todo, ficou nu. Né? No caso de Abraão mentiu para aquele rei lá, dizendo que Sara não era sua esposa, que era sua irmã. Né? No caso de Jacó, que se passou por seu irmão. Né? E tantos outros exemplos de homens que tiveram um certo destaque nas páginas da Bíblia Sagrada, mas que eles cometeram erros gravíssimos, né? Então a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela sempre expõe essas fragilidades, né? Esse lado pecaminoso de alguns dos seus protagonistas. E é muito maravilhoso essa parte da Bíblia, né? Primeiro subtópico: o homem segundo o coração de Deus. É uma das expressões mais bonitas quando Deus faz a alguém em toda a Bíblia Sagrada, né? A expressão um homem segundo o coração de Deus fala de alguém que procura agradar ao Senhor. Às vezes, erroneamente, a gente percebe que as pessoas não entendem essa expressão, né? Um homem segundo o coração de Deus, e pensam que apenas Davi foi merecedor desse título, né? Desse adjetivo, que somente ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente começa a analisar com mais cuidado o texto bíblico, né, e o seu contexto, a gente percebe que qualquer pessoa pode ser considerado por Deus como uma pessoa segundo o seu coração. Basta a essa pessoa viver uma vida piedosa, sempre procurando agradar ao Senhor. Era o que o rei Davi fazia, né? Ele sempre procurava agradar a Deus, sempre estar dentro do plano de Deus, sempre estar dentro da vontade de Deus. Então para isso, ele ouviu de Deus essa expressão que era um homem segundo o seu coração, né? E como diz aqui, a expressão homem segundo o coração de Deus fala de alguém que procura agradar ao Senhor. Então, se nessa sua longa jornada espiritual você tem agradado ao Senhor, saiba que você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Se tudo que você faz na sua vida é para agradar ao Senhor, então fique certo que você é um homem, que você é uma mulher, e você é um jovem, você é uma criança, você é um adolescente segundo o coração de Deus. Porque esses aí são os requisitos para que você seja por Deus
uma pessoa segundo o seu coração, se você constantemente procura agradar ao Senhor, né? Então, não pense que isso daí só aconteceu com Davi. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que se dispõe a estar na presença de Deus. E a Bíblia fala isso, né? Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, a respeito de Davi, né? Que Deus tinha se provido de um homem segundo o seu coração. Davi era rei que agradava a Deus porque em tudo priorizava a sua vontade. Era por isso. Né? Em tudo na vida dele, Davi primeiramente priorizava a vontade de Deus. Né? Davi sabia esperar, seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor, ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos de Deus, os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. Aí tem aqui uma referência de Filipenses capítulo 4, versículo 5. O líder, segundo o coração de Deus, tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração, né? Então, essas eram as prerrogativas de Davi, né? Sabia esperar, ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos. Então, por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, você também pode ser esse homem, você também pode ser essa mulher segundo o coração de Deus. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo, segundo o subtópico, né? Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou perdão, né? Aí está a grande diferença entre Saul e Davi, né? Davi, por sua vez, aconteceu o que aconteceu, né? Esse pecado gravíssimo que ele cometeu, mas ele deixou nada às ocultas. Em primeiro lugar, ele se arrependeu, né? Que é o que mais tem de importante nas nossas vidas. O que Deus quer de mim e de você é que a gente não dê lugar ao diabo. É que a gente não caia, não ceda à tentação. É isso que Deus quer comigo, é isso que Deus quer com você. Que você não ceda à tentação, que você não caia. Mas se porventura, né, isso por infelicidade vier a acontecer, o que Deus espera de cada um de nós é que a gente se arrependa. Foi o que aconteceu com Davi. Ele se enrolou, ele deu lugar ao diabo, o diabo fez um desastre na vida de Davi, né? Arruinou a vida espiritual de Davi, mas Davi não permaneceu com a sua vida espiritual arruinada, né? Ele se voltou para Deus, ele se arrependeu, que é o que importa. Ele confessou a sua falta, é como diz a palavra, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, é importante se arrepender, diferentemente de Saul, né? Que não foi homem suficiente para se arrepender, né? Dos seus feitos, dos seus pecados, para confessá-los e viver agora uma vida exclusivamente para Deus, né? Ponto positivo de Davi era que ele buscou o perdão de Deus. Ele se arrependeu, ele orou, ele pediu a Deus por renovação espiritual. Quando você lê o Salmo 51, você percebe a profundeza do arrependimento que Davi sentiu. Quando você lê o Salmo 51, né? Vamos ler, aproveitando aqui, vamos ler alguns versículos do Salmo 51 para a gente entender melhor a profundidade do arrependimento que Davi sentiu, né, depois de ter cometido aquele pecado tão grave diante de Deus. Diz assim, ó, ele começa com o versículo 1 dizendo o seguinte:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Esse salmo de número 51, meus queridos e amados irmãos, é um salmo maravilhoso. Como a gente pode ver aqui, Davi, ele se quebranta diante do Senhor, né? Tendo noção da loucura que cometeu, tendo noção da gravidade dos seus atos pecaminosos, tendo noção que ele tinha falhado gravemente em ter dado lugar ao diabo e ter executado aquilo que ele executou. Ele viu que estava perdido e que a única pessoa que poderia fazer algo pela vida dele era Deus, se ele se arrependesse, se ele se humilhasse diante de Deus, né? E o pedido que Davi faz aqui é um pedido muito interessante, né? No versículo 10, ele faz um pedido a Deus que é o pedido que nós devemos fazer todos os dias nas nossas vidas. E que pedido foi esse? Vamos ler o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Lá no livro de Mateus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para ver a Deus, você precisa ser puro de coração. E Davi tem a consciência disso. Davi tinha noção, tinha conhecimento de que para estar diante de Deus, para estar na presença de Deus, ele precisava ter um coração puro. Por isso que ele pediu a Deus que criasse nele um coração puro. É o que eu preciso pedir para Deus. É o que você precisa pedir para Deus. Ore, todas as vezes que você estiver orando, que você estiver falando com o Senhor, peça a Ele que Ele dê um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça que Deus crie em você um coração puro. Um coração puro. Porque se não tiver coração puro, ninguém verá o Senhor. Vamos continuar aqui. Aqui no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo do segundo subtópico, diz o seguinte: enquanto nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado. Mas chegará o dia em que o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Enquanto isso,
trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Deixo, porém, este alerta: é possível sim termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, né? Nós temos essas armas ao nosso favor para manter uma vida de piedade diante de Deus. A oração é um alimento para a vida espiritual. A leitura da Bíblia Sagrada é outro alimento, né? Um alimento que fortalece a nossa vida piedosa. E o que é que ele diz mais aqui? E fugir da aparência do mal. Às vezes acontece, a gente está em determinadas situações que a melhor coisa a ser feito é fugir, né? É fugir para não acontecer coisa pior. A síntese do primeiro tópico é a seguinte: o homem, segundo o coração de Deus, era escolhido, mas deu lugar ao diabo, né? Então, que Deus nos ajude para que a gente não dê lugar ao diabo. Porque o inimigo de nossas almas, queridos e amados irmãos, ele não dorme, né? Anjo não dorme, anjo não sente fome. Os seres espirituais, né? As potestades espirituais, elas não dormem. Os seres espirituais, eles não precisam repor as energias do corpo físico. Assim como eu e você. Você precisa repor as energias. Você dorme todos os dias, né? Você não consegue ficar sem dormir. Você precisa dormir para repor as suas energias. Mas os seres espirituais, as potestades espirituais não dormem. O diabo, ele não dorme. Ele maquina o mal constantemente, sempre. Ele não dorme. Então, que a gente resista, que a gente fuja, que a gente não dê lugar ao diabo para que ele não tenha ocasião de fazer coisas ruins nas nossas vidas, né? Segundo tópico, o ambiente em que Davi pecou, né? Primeiro subtópico primeiro subtópico do segundo tópico, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido, né? 1 Samuel capítulo 11, versículo 1. A indolência do rei era o primeiro passo que ele preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Olha que afirmativa interessante e verdadeira. Quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar. Jó capítulo 31, versículo 1. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as escrituras. A tentação pode vir tanto de fora do mundo do diabo, quanto de dentro de nós, né? E esse ponto que ele fala aqui referente à ociosidade, isso é muito importante, né? Existe um adágio popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo, e eu acho essa máxima muito verdadeira. Quando você está sem fazer nada, desocupado, ocioso, né, é aí que o inimigo pode querer maquinar o mal contra você, né? Você pode cair em tentação, e se não estiver forte espiritualmente, você pode ceder a essa tentação. Porque não é pecado, né, ser tentado, né? O pecado é ceder à tentação. E quando você está ocioso, né, essa chance de você ceder à tentação é multiplicada por 1000, né? Mente vazia é um negócio sério. Procure sempre estar ocupado com alguma coisa. Nunca fique 100% desocupado, né? A Bíblia está aí para ser lida. Eu acho incrível saber que muitos crentes... Eu conheço pessoas que são da igreja
que tem tipo 10, 15 anos de crente e nunca leram a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, né? E eu acho isso, de certa forma, até imoral, né? A pessoa passar tanto tempo e não ter o cuidado de fazer a leitura da Bíblia completamente, né? Eu acho isso uma falta muito grande. E tá aí um dos meios pelos quais você pode ocupar a sua mente para que o diabo não encontre brechas, né, de te tentar e você ceder à tentação. Leitura da Bíblia, oração também é muito importante, principalmente nos horários que pode acontecer de você estar ocioso, né? Então, que os irmãos compreendam e que a gente tenha noção dessa situação, né? Então, quando você está ocioso, sem nada para fazer, acaba se gerando ali um ambiente propício ao pecado. Então, tomemos bastante cuidado, meus amados irmãos. Segundo subtópico, os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Assim foi como Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio de seus poderes reais, ordenou que a buscassem. Ele mandou buscá-la mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Aqui vemos outro grave erro de Davi. Ele abusou do seu poder agora como rei, né? Ele abusou da sua autoridade. Foi abuso de poder, abuso de autoridade, né? Quando ele viu, né, ele estava ali no terraço do palácio, e segundo alguns historiadores, né, a casa onde Davi morava ficava em uma coluna que, de certo modo, que ele conseguia ver os quintais das outras pessoas que moravam ali vizinhos a ele, né? Foi quando ele foi dar uma caminhada, foi dar uma relaxada, né? Estava ocioso, foi caminhar ali pelos arredores, acabou visualizando Batseba, que estava tomando banho, né? E logo que ele viu a mulher, os olhos dele já pecaram, porque é aquele tipo de coisa. Eu ouvi alguém dizer, certa feita, que o ponto fraco do homem, né, é pelos olhos, né? O homem se perde pelaquilo que vê. E o ponto fraco da mulher é nos ouvidos. Elas se perdem pelaquilo que escuta, né? De certa forma, essa máxima é verdadeira. Davi olhou, viu a Batseba. A Bíblia diz que era uma mulher muito bonita, era uma mulher formosa. E logo o rei Davi procurou saber quem era aquela mulher. Daí alguém diz, não, ela é mulher de Urias. E logo ele veio a saber que Urias era um dos seus oficiais, né? E diga-se de passagem que um oficial fiel, né? Um camarada que não era israelita, ele era heteu, né? Mas ele se converteu à religião, digamos assim, do rei Davi, né? Ele agora estava servindo a Deus e agora fazia parte do exército do rei Davi. Mas mesmo de posse dessas informações, Davi foi a fundo e consumou o pecado, né? E todos nós já sabemos o que aconteceu. O fato de terem lhe dito que ela era uma senhora casada, esse fato não fez com que Davi abandonasse a ideia de consumar o ato, né? De fato, ele deu lugar ao diabo. Quando o diabo entra na vida de alguém, essa pessoa fica cega, fica encegueirado, né? Ele não consegue vislumbrar o que pode acontecer, as consequências. A pessoa que está sendo, que dá lugar ao diabo, não vislumbra as consequências. Ela quer porque quer consumar o ato. É um negócio terrível. O diabo, quando ele tenta você e você cai na tentação, a partir do momento que você cai em tentação, você fica cego espiritual. E você não se importa
você fica numa cegueira tão grande que você não se importa com as consequências. Foi o que aconteceu com Israel, com Davi. Davi, outrora, um homem segundo o coração de Deus, um homem que buscava fazer a vontade de Deus, um homem que consultava a Deus, um homem que esperava em Deus, agora deu lugar ao diabo e aconteceu o que aconteceu, né? É muito triste, né? Isso nos serve de lição, né? Como diz a palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia, né? Coisas desse tipo podem acontecer com qualquer pessoa. Ninguém é um super-herói. Ninguém. A diferença é o que você vai fazer, qual é a atitude que você vai tomar quando a tentação se pôr diante de você, né? Porque enquanto a gente estiver aqui nesse corpo do pecado, a gente vai encontrar diversas situações de tentação. Mas nessas situações é que Deus espera que a gente não caia, que a gente não ceda à tentação. Infelizmente, Davi, um homem segundo o coração de Deus, agora cede à tentação e consuma aquele ato. Aí ele continua aqui, no segundo parágrafo. Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado. Triste. Mesmo a informação de Batseba, que Batseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis, nessas condições Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. É triste, viu? Frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado, resguardar-se em Cristo, pois somente Ele é que se consegue vencer os ataques do maligno. É complicado. A síntese do segundo tópico. Davi criou um ambiente propício ao pecado e deu vazão aos meios que contribuem para a sua prática, né? Ele ficou encegueirado, como dizem. O pecado, ele cedeu à tentação, o pecado se instaurou no coração dele, o diabo, ele deu lugar ao diabo, o diabo começou a trabalhar na vida dele e aconteceu o que aconteceu, né? Muito, muito triste e trágica essa história. Terceiro tópico. O adultério e o homicídio de Davi. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Pecado gera pecado. No Salmo 47, versículo 7, é dito que um abismo chama outro abismo. É verdade. A prática pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, Davi engendra um plano para esconder a gravidez adulterina de Batseba. Davi força Urias a deitar-se com a esposa a fim de se lhe atribuir o filho aligerado. Ele fez isso 2 vezes, porém, sem sucesso. Em outra tentativa, se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim, Urias não foi para casa. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Por fim, Davi revela sua face mais cruel, escreve uma carta e ordena que Urias a entregasse a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Atendemos, pois, para o que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte. O homicídio de Davi. O pecado de Davi foi tomando grandes proporções. O rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca-o à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Ao ser informado da morte do seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando
impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. Espada ora devora um lado, ora do outro. Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre sua casa. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo, né? Um abismo chama outro abismo, né? Essa situação é como diz aqui o comentarista. As consequências e tudo que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa, né? Quando a pessoa sai da presença de Deus, quando a pessoa dá o lugar ao diabo. Como se não bastasse ele ter cometido o adultério e ter cometido com uma mulher casada, né? Mulher essa de um dos seus oficiais, um cara que lhe era fiel. Agora essa mulher fica grávida. Vejam só vocês, irmãos. Essa mulher ficou grávida e ele quis a todo custo tentar fazer com que não se tornasse público o fato de Davi agora ter possuído uma mulher casada e ter engravidado ela, né? Ele não queria que esse fato viesse à tona. Daí ele tentou fazer com que o Urias mantivesse relações sexuais com a sua esposa. Como não conseguiu, ele arquitetou um plano para matá-lo. Que ponto, né, que chega uma pessoa que dá lugar ao diabo? Que ponto? Que terrível, né? Ele não bastava apenas adulterar, ele teve que cometer um homicídio também. Meus queridos e amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus seja a nossa fortaleza e que o Senhor nos livre, né, de cedermos à tentação, de entrar por esse caminho. Terceiro tópico aqui para finalizarmos, terceiro subtópico, Davi, seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali a máscara de Davi cai de diante de Joabe. Este não verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso, que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. Que triste. O rei de Israel não era mais o rei modelo, espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Quarto subtópico, a tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado, querendo colocar a sujeira debaixo do tapete, né? Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Batseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comparado pelo texto de 1 Reis, capítulo 1, versículo do 11 ao 31. Tudo poderia ter passado desapercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado o contraria dizendo: porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11, 27. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Os que pecam às ocultas, pensando que Ele não vê, engana-se. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, né? E aqui nós concluímos mais essa lição bíblica da Escola Dominical. A conclusão diz o seguinte:
O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus, confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for seu caso, procure seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Então, mais uma vez, queria ler aquele texto lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Que Deus possa continuar nos ajudando. Que Deus nos ajude para que a gente não caia nas tentações. Nós vamos ser tentados até o dia do arrebatamento. As tentações só cessarão depois que nós estivermos com Cristo. Depois que isso que é mortal se revestir da imortalidade. A partir daí, nós não seremos mais tentados. Enquanto isso não acontece, que a gente possa buscar em Deus graça, que a gente possa buscar em Deus poder, que a gente possa buscar em Deus unção, para que a gente não ceda às tentações. Você vai ser tentado, meu querido, todos os dias. Mas como você irá se comportar diante dessa tentação é o que importa. Então busque sempre no Senhor forças, poder. Peça que o Espírito de Deus lhe capacite. Peça que o Espírito do Senhor lhe revista de poder, para que você possa estar preparado para superar todas as tentações que sobrevirão sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Que o eterno Deus continue te abençoando. Em nome do Senhor, vamos fazer uma oração de encerramento, agradecendo a Deus, por tudo isso que nós falamos aqui nesse dia. Senhor, eterno Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Pai, por esses momentos que nós passamos aqui. Eu quero te agradecer em nome de Jesus pela tua palavra gloriosa. Eu quero te agradecer, meu Senhor, pela tua presença. E eu quero também te pedir que o Senhor nos ajude a vencer as tentações. Meu Deus, ajude todos os alunos da Escola Bíblica Dominical a vencerem as tentações. Ajude os professores. Meu Deus, ajude esse amigo, essa amiga que está assistindo esse vídeo e que tem passado por muitas tentações, mas o Senhor é aquele que pode nos dar graça, o Senhor é aquele que nos reveste do poder e da autoridade do Espírito Santo para vencermos e não cedermos às tentações. Então, Senhor, muito obrigado. Mais uma vez, me abençoe. Abençoe a cada aluno, abençoe a cada professor da Escola Bíblica Dominical. Nos ajuda para que a gente consiga colocar em prática todos os ensinamentos dessa lição. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido e amado irmão. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus continue te abençoando e nos vemos na próxima semana com mais uma leitura, com mais um estudo aí da lição da Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau.